Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da audiência pública da Comissão de Cultura, conforme edital publicado no dia 6 de junho de 2018, com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 3543 de 2017, de autoria do deputado Eleomar Coelho, que dispõe sobre apresentações de artistas e manifestações artísticas e culturais nos logradouros e demais espaços públicos e garante a comercialização de produtos de sua autoria. Registro aqui a presença do querido deputado Eleomar Coelho, autor do projeto de lei, e do nosso querido autor e diretor teatral, Amir Haddad. Obrigado pela sua presença, para que possamos discutir este tema. Nós já tivemos embates, muito grandes aqui na Assembleia, no que diz respeito à compreensão da atividade cultural e a sua realização nos espaços públicos. E embate esse, inclusive, num processo que nós conseguimos avançar, o deputado Eleomar Coelho esteve conosco nessa discussão, quando nós conseguimos desburocratizar a apresentação dos blocos carnavalescos, quando não houvesse estrutura de palco, não houvesse trio elétrico, carro de som, né, deputado Eleomar? Então, foi um debate longo que travamos aqui, principalmente com a Secretaria de Segurança, que muitas das vezes tem um olhar criminalizante para as apresentações culturais. Então, o primeiro passo foi dado quando conseguimos com que os blocos carnavalescos pudessem, não havendo estrutura de palco, essa organização, pudéssemos garantir a livre manifestação sem prévia autorização da Polícia Militar e das instituições, porque entendemos que quem tem que regular isso é a cultura, é a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria de Estado de Cultura e não a Segurança Pública. O segundo embate nosso foi na aprovação de um projeto de lei de minha autoria com o deputado Marcelo Freixo, garantindo a apresentação das rodas culturais, utilizando os mesmos critérios que utilizamos para os blocos carnavalescos. E vejo por oportuno, estamos discutindo hoje aqui com os senhores, esse projeto do deputado Eleomar Coelho, que é um projeto importante, que permite a apresentação cultural, a arte na rua. E aqui, o projeto descrevendo quais são as finalidades, possibilitando comercialização dos produtos autorais e garantindo que o espaço público possa ser utilizado pelos nossos artistas. E aí, toda a gama colocando a arte, em toda a sua plenitude. Então, feitas essas considerações, nós vamos dar início aqui à nossa audiência. Eu já passo a palavra ao autor do projeto, deputado Eleomar Coelho. Bom, inicialmente, bom dia para todos e para todas. Presidente Zaqueu Teixeira, presidente da Comissão Permanente da Assembleia Legislativa de Cultura. Eu quero começar agradecendo a presença de vocês aqui. Isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, reclamar a ausência da Secretaria de Cultura, que deveria ter mandado um representante. Pelo menos, nós formalizamos o convite, mostrando a importância da presença de uma pessoa da Secretaria para, inclusive, participar da construção coletiva desse projeto. O que tem aqui é um esboço. Aqui não tem nada em definitivo. Quer dizer, aqui é, digamos, a bola quicada. Então, vamos chutar a bola. E vamos fazer o gol. Esse aqui é o negócio. Porque
infelizmente, né, eu sempre... E aqui os trabalhos realizados pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, na presidência do deputado Zaqueu, quer dizer, tem se esforçado, e não é pouco, no sentido de trazer exatamente para a pauta de discussões aqui da Assembleia, né, temas relacionados com a cultura. Né? Esse projeto aqui é um projeto que, se existisse por parte do poder público minimamente uma preocupação com a cultura, ele não seria necessário de existir. Né? Porque cultura que trabalha aí exatamente de forma simbólica a relação do cidadão, da cidadã com a realidade humana, natural, sagrada, né? Diz respeito a tudo. O fazer cultura, o produzir cultura, o consumir cultura, criar cultura, tudo isto só tem sentido se for numa ambiência de ampla liberdade. Se não houver liberdade, aí fica complicado a coisa. Não é? Aqui no nosso país, eu já tenho falado isso várias vezes, quer dizer, a cultura só serve para discurso. Não é? Para fazer discurso, a cultura é uma beleza, por parte dos políticos. Se apropria do tema, faz belíssimos discursos, mas, no fundo, é o patinho feio. Quer dizer, quando chega na hora do incentivo, do aporte de recursos, de um esforço para valorizar a cultura, aí ação, atitude, procedimento inexiste totalmente. Eu acho que esse projeto aqui vem no sentido da gente fazer a construção coletiva de mais um instrumento que a gente possa, com ele nas mãos, pelo menos garantir a presença, né, da cultura, como meu querido Almir Haddad sempre fala, né, a arte pública, né, aquilo que tem que realmente estar na rua, no contato direto com as pessoas, e, por incrível que pareça, que é a razão exatamente da desconsideração por parte do poder público, é que essa arte pública, no contato direto com a população, tem um potencial enorme de construir consciência política. E é claro que as elites e os governantes sabem, têm consciência disso, e, portanto, na medida que essa consciência política começa a crescer, se ela for generalizada, esses que atualmente estão no poder provavelmente vão ter que sair. Não? Vão ter que sair, não, eles vão ter que ser jogados, serão jogados para fora do poder público. E aí eles não querem isso de forma alguma. Esse é que é o grande problema. De maneiras que aqui vem... Eu acredito muito na rua. Para vocês terem noção, a primeira vez que eu assumi um cargo no parlamento, foi como vereador da cidade do Rio de Janeiro, em 1987. A primeira providência que eu adotei como mandato foi construir. Peguei um amigo meu, arquiteto, né, e conversei com ele, isso aqui, nós fizemos a construção de uma espécie de um box, né,
4x4, 2x2, não era nem 4x4, era 2x2, em frente à Câmara Municipal, onde a gente fazia debates, discutia, passávamos vídeos, tinha um REC montado nesse negócio, era uma coisinha toda. Ou seja, acreditando no mandato na rua, mandato de rua. Né? E por incrível que pareça, a gente aproveitava ali a escadaria da Câmara Municipal, o nosso equipamento ficava de frente, de maneira que a gente montava uma mesa e discutia políticas públicas. Né? Então, exatamente, e fizemos boas discussões. E como que afluíam pessoas? As pessoas realmente chegavam para participar, discutiam, né? Demonstravam interesse no tema que estava sendo discutido. Ou seja, é isso aí. Então, o teatro, né? Pelo potencial de construção de consciência política, né? Pela capacidade de envolvimento das pessoas, né? Toca nas pessoas, no íntimo dela, quer dizer, isso daí tem que ser valorizado. Nós não podemos perder oportunidade no sentido de reforçar qualquer construção de oportunidade para que realmente isto prevaleça. Né? É nesse sentido, nesse intuito, que a gente pretende construir coletivamente esse projeto, fazer a apresentação dele aqui na Assembleia e, quem sabe, conseguir, numa votação, aprovação e depois a sanção por parte do governo. Vocês vejam que não é tão fácil. Quer dizer, nós vamos discutir aqui, mas depois nós vamos apresentar, depois aquilo, nós vamos para uma discussão e votação, não é? E depois, se caso for aprovado, que é fácil de ser aprovado, não é difícil, mas depois tem a sanção. Bom, mas isso daí não resolve tudo, porque no fundo, para a gente ter o apoio, é importante que haja, por exemplo, o aporte de recursos por parte do poder público para franquear a população exatamente a cultura através dessas representações, as mais variadas que estão contidas aqui no texto do projeto. Né? Esse projeto ele já existe em algumas cidades do interior. Terminamos agora mesmo, né, vem informar que Macaé, por exemplo, já tem, e está presente aqui, já tem esse projeto. Outras cidades do interior também já têm esse projeto. E o que a gente tem é que alargar cada vez mais. Esse projeto, inclusive, no município do Rio de Janeiro, ele já existe, né? De autoria do vereador que acabou de adentrar aqui na comissão, o vereador Raymond. Né? Então, já existe, então nós queremos criar a oportunidade desse alargamento existir para todo o território do estado do Rio de Janeiro. É isso que nós desejamos, é isso que a gente realmente pretende. Né? Estamos vivendo um momento um pouco difícil para ser generoso, né? De dificuldades não só financeira, mas dificuldade social, dificuldade política também, e isso daí está nos preocupando. Nós não podemos, de forma alguma, discutir, pensar e fazer cultura sem trabalhar isso como uma política, como política. E aí o objetivo desta nossa audiência pública, isso aqui eu gostaria mesmo era que estivesse cheio de pessoas, né? Realmente daqueles que defendem e que sofrem, não só que defendem, principalmente daqueles que sofrem
as intervenções indevidas de quem quer, na rua, criar o espaço para a realização da cultura. É isso. Infelizmente não estão aqui, mas também quem está aqui, pelo menos, já nos deixa muito satisfeito, porque no fundo, o que importa não é a quantidade, e sim a qualidade. E a qualidade, ela está existindo da melhor maneira possível aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de falar, já conversei demais, e eu quero passar, não é? Vamos ouvir, não é, presidente? Ouvir o que tem a dizer exatamente os nossos convidados, né? Companheiro Raymond, vereador da cidade do Rio de Janeiro, com quem eu tive a honra de ser vereador também, né? O companheiro e querido Amiadade, né? Que é um homem de teatro, com sua vida toda dedicada ao teatro, um fazedor, né, de cultura. Aqui, para todos nós, né, me deu a honra de fazer uma entrega para ele da Comenda Maior do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes, né, que era uma dívida enorme que esse Estado tinha com ele, e que esta Assembleia, aqui capitaneado pela nossa Comissão de Cultura, colocou isso em prática, o pagamento da dívida, né? Mas ainda tem outras dívidas. Por exemplo, a discussão, votação e aprovação desse projeto e sanção dele, se acontecer, é mais uma dívida paga, né? Nós queremos deixar muito claro que nós trabalhamos a política, né, as políticas públicas no institucional, né? O deputado Zaqueu, tanto como eu, o vereador Raymond, nós trabalhamos no institucional. Mas nós nunca deixamos de considerar relevância e importância a nossa ação no campo da resistência. E é por isso que nós estamos com vocês, e é por isso que eu acho que nós devemos, para construir esse projeto aqui de forma coletiva, ouvir vocês. Obrigado, deputado Eliomar. Registro a presença do vereador Marcel Silvano, da cidade de Macaé. Vereador Raymond, que é presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal. Já passo a palavra ao vereador Raymond para suas breves considerações, pois, se puder, o vereador Marcel sentar aqui próximo da gente. Eu passar a falar para o Marcel e depois para o Amir. Presidente, deputado Zaqueu, querido deputado Eliomar Coelho, querido Marcel, amigo, Amir Haddad, Sara Herculano, Maria Helena, Wagner, que tem um bando, né? Quero cumprimentar todos e todas, cumprimentar também os trabalhadores da LERJ, né? Assessoria de outros parlamentares, pessoal que trabalha aqui na LERJ, que faz trabalho de tanta competência. Eu quero dizer da minha grande alegria de perceber que as políticas, elas têm que tomar conta de todos os espaços. Eu sou um homem muito grato à cultura, porque quero dizer que o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido com a cultura na cidade do Rio de Janeiro, é algo que eu estou pagando para ver um curso universitário
ou uma pós-graduação, um pós-doc, qualquer outro instituto que possa fornecer tanta informação e tanta formação, porque não é apenas aquilo que se lê em livros ou aquilo que se pesquisa em bibliotecas, é aquilo que se vive no cotidiano das ruas da cidade. E aí a gente tem, né, o Amir, né, que é o monstro da cultura, monstro no sentido de grande, de estar no patamar, né, daqueles que merecem, de fato, todas as deferências. Temos a presença, né, altiva e ativa do deputado Eliomar Coelho, que tem essa sensibilidade, né? Há muito tempo, não nasce essa sensibilidade, comentar também o deputado Valdec Carneiro, querido, amigo, que não é uma sensibilidade que nasce agora, né? Mas que é uma sensibilidade permanente na sua vida, né? Como nordestino, como homem que vive da cultura, que tem a cultura latente nas veias, né, Eliomar? Nós, quando aprovamos essa lei na Câmara Municipal, Eliomar era... aliás, quando começamos a discutir isso, Eliomar era meu companheiro lá na Câmara Municipal, né? E você foi eleito deputado em 14 ou em 10? 14. Foi eleito 14 ou 10, deputado estadual? 14. 14. Então, quando nós aprovamos em 12, né, Eliomar estava na Câmara conosco. E a gente participou desses debates, né, Eliomar? Participou muito desse debate. Eliomar e sua aguerrida assessoria, qualificada assessoria, participou ativamente disso. Eu tenho aprendido, né, uma das coisas que eu mais aprendi com a arte pública, Wagner, uma das coisas que eu mais aprendi com a arte pública é que ela é a salvação da humanidade. A arte pública, se ela não existe, nós podemos caminhar para o caos. A arte pública que, segundo o Amir Haddad, ela não pode ser vendida, não pode ser precificada, né, não pode ser medida com uma régua, não pode passar por um termômetro para medir sua temperatura. A arte pública é a arte que está nas ruas e que faz a rua pulsar. Imaginem, fechemos os nossos olhos e tentemos fazer uma abstração da arte pública na cidade do Rio de Janeiro. É o caos. É o caos. Com quem quer que eu esteja no carro, que veja um garoto, e não estou preocupado se ele... não estou preocupado com o fazer dele, estou preocupado com o que ele está trazendo de bem ali para aquele momento da cidade. Quando eu passo num trânsito, que vejo um garoto fazendo um malabar, jogando umas bolas para cima, né? Eu passo, quando eu estou a pé, eu passo, converso, pergunto, que legal, de onde você é? Muitos deles vindos dos países irmãos. E a arte pública também tem a dimensão de compreender a política como aquela que derruba barreiras e fronteiras. Então, eu tenho aprendido muito, eu sou muito grato, muito grato. Eu, se viver 100 anos, não terei a oportunidade de agradecer tudo que a arte pública fez na minha vida. Então, eu quero parabenizar essa iniciativa da Comissão de Cultura, né, de fazer essa audiência pública para apreciação e debate do projeto de lei 3543 de 2017 do querido amigo deputado Eliomar Coelho, e queria dizer da minha satisfação, da minha alegria, de que esse tema é um tema que vai perpassar não só esse ou aquele município, mas que perpassa todo o estado do Rio de Janeiro. Então, quero parabenizar a comissão, o deputado Zaqueu, agradecer o acolhimento aqui nesta Casa de Leis, agradecer o acolhimento nessa comissão, né, parabenizar pelo trabalho. Estivemos juntos esses dias na Conferência Municipal de Cultura, estaremos juntos na Conferência Estadual. É uma pena que o governo golpista de Michel Temer, que tem outro golpista que é o Sérgio Saleitão, ainda não convocou a Conferência Nacional de Cultura, né? É uma pena, mas a conferência, como Vossa Excelência falou naquele dia, se não vem de lá, nós cavamos de cá, não é isso? Então nós estamos produzindo do chão, né? O Amir, outro dia, para Edgar Ângelo, disse, essa não é uma lei, e essa dele é a mesma coisa, não é uma lei que vem de cima para baixo, ela nasce da raiz do chão do povo, né? Então, é isso, quero agradecer e parabenizar pelo movimento feito. Obrigado, vereador Raimon.
passar a palavra ao vereador Marcel Silvano, vereador de Macaé, que tem iniciativa similar. Bom dia a todos, todas. Saudar os deputados, né, Eliomar, autor da lei. Lá em Macaé eu propus, né, e sou autor da lei, é lei lá em Macaé, então parabenizar a iniciativa, é importante para todo o estado do Rio de Janeiro, importante para quem acredita na cultura como transformação da vida, da realidade. Zaqueu, parabenizar pela condução da comissão. Hoje eu cumpro a tarefa lá de presidir a Comissão de Educação e Cultura, né, elas estão lá organizadas numa mesma comissão, e Valdec, meu companheiro de partido, Raimon, meu amigo, né, Raimon, a gente tem discutido várias questões, e com a proposição do Raimon aqui na capital da lei do artista de rua, a gente fez contato e as assessorias conversaram e a gente elaborou uma proposição para a nossa região, para a nossa realidade. Macaé é um município que é um município cosmopolita, né? Um município que tem gente de tudo que é canto, e é um município que vive intensamente as suas questões culturais, né? Tem acontecido muita coisa boa lá, Valdec. Tem acontecido do hip-hop ao choro, né? Da palhaçaria, enfim, ao rock, ao hardcore, né? Então, a gente precisa inserir nesses setores o direito, que eles tenham a consciência e o direito de ter acesso à cidade de forma democrática, né? E quando nós víamos, por exemplo, o artista da Estátua Viva ser reprimido pela Guarda Municipal num dos principais espaços comerciais e públicos, era uma rua, a Rua Direita, lá era uma rua, é uma rua histórica, uma referência para a história de Macaé, a Rua Direita, que se transformou num calçadão, né, num shopping a céu aberto, que eles gostam de falar, eu continuo chamando de Rua Direita, a Avenida Rui Barbosa. E aí a Guarda Municipal e os agentes da postura reprimiram uma estátua viva, né? E aí o padre Mauro, que o Raimon conhece bem, estava caminhando nesse dia ali e me ligou: Marcel, olha, acabei de ver uma cena que me deixou indignado, porque estava ali o artista e sozinho e as pessoas em volta ajudando, colaborando com as moedas, com os trocados, enfim, com o chapéu que ele estava passando, e a maneira truculenta da repressão do município alertou a todos e todos se solidarizaram com quem estava sendo injustiçado naquele momento, né? E graças a Deus o povo brasileiro tem essa característica, né, de ver injustiças e de reagir contra a injustiça. Apesar de nós estamos vendo muita propaganda contra isso, né, que os injustiçados estão sendo criminalizados cada vez mais, mas tem muita gente boa que continua entendendo que precisa combater as injustiças. E aí o padre Mauro, quando me liga, depois me chama para conversar um grupo de palhaços que tem feito um trabalho espetacular na região toda. Eles falaram: Marcel, vamos propor a lei aqui em Macaé. E aí nós fizemos, ainda há uma tarefa, e aí por isso Eliomar e toda a comissão e todos que estão aqui, é importante que a gente tenha essa legislação no âmbito estadual, porque ainda tem a tarefa cotidiana de convencer o secretário lá de ordem pública, de convencer os agentes da postura, de convencer os guardas municipais de que, olha, a cidade, né, os espaços públicos da cidade é para toda e qualquer manifestação de quem tem disposição de ser livre, né? Então, a gente que acredita numa cidade livre, democrática, ampla, tinha que estar aqui hoje, né? Então, tinha que estar aqui para dizer da nossa disposição em colaborar, em estar construindo para que o Estado do Rio de Janeiro tenha plenamente esse direito e que a gente não precise ficar convencendo do óbvio, né? Não dá para proibir as pessoas, né? Aquela história do é proibido proibir, né? Então, a gente espera que seja com essa disposição que o Estado do Rio de Janeiro vai, com certeza, ter essa lei aprovada e esse direito de todos nós à cultura em todos os cantos, em todos os espaços, com liberdade e com muita consciência para transformar essa vida para melhor, porque os tempos estão muito duros, né? Os tempos estão muito ruins. E esse projeto de lei ajuda a gente a tentar andar para frente e não para trás, como muita gente está querendo, né, de regimes que nós não queremos nunca mais no nosso país. Então, parabéns a todos, a gente está à disposição aqui, a humilde colaboração de um macaense. Obrigado, vereador Marcel. Quero convidar para fazer uso da palavra o Amir Haddad, com sua grande experiência, que possa trazer aqui, abrilhantar
nossa audiência. A maior parte das pessoas que estão aqui, de uma maneira ou de outra, estão ligadas a essa atividade que a gente chama arte pública. Então, pode ouvir o que cada um de nós, envolvidos com essa atividade, estamos dizendo, vamos dizer assim, com relativa calma e relativo sossego, e com um grau de consentimento e de acordo muito grande. Mas eu fico pensando se há aqui nessa sala alguém que nunca ouviu falar em arte pública. E é muito provável que haja, porque não é um assunto recorrente. Nos últimos anos, nós estamos transformando essa questão numa questão quase cotidiana, mas não é um assunto recorrente. Aí eu fico pensando, Marcelo, um cara que nunca ouviu falar em arte pública, e vem o vereador Ramon e diz que a arte pública é a salvação da humanidade. O que o cara vai pensar? Por que a gente não salva a humanidade logo, então? Né? Teologia. Se já tem a salvação, por que a gente não salva logo? Está esperando o quê? Deve ter alguns que têm que pagar antes de serem salvos, uma coisa assim. Mas a minha observação é, eu também acho, igual o Ramon, que é a salvação da humanidade. A minha observação é para que distância está o cidadão que nunca ouviu falar em arte pública dessa ideia de que existe uma atividade do ser humano que pode ser a sua própria redenção. E que essa atividade não é uma atividade de especialista, não é uma atividade de elite, não é uma atividade de alguns poucos eleitos, escolhidos pela sociedade, por Deus, pelo Partido Socialista ou pelo Partido Democrático Cristão. Não é. Não tem ninguém que é especialmente dotado para fazer isso. É uma característica, uma coisa natural do ser humano. Então, da onde eu fico pensando que como é que a pessoa vai fazer para entender essa questão de que uma atividade que o próprio ser humano ele é capaz de produzir os seus meios de sobrevivência e de salvação. O vereador falou quase uma teologia mesmo, porque como a gente não acredita nisso, a gente põe na mão dos deuses a nossa salvação. Né? Então, é o Deus ou outro da nossa incapacidade de nos salvar. Quando você põe na arte pública, você põe nas suas próprias mãos a sua salvação. Não é? Você depende do seu exercício. Então, eu só queria falar para essa pessoa que está aqui, que nunca ouviu falar de arte pública e que é a salvação da humanidade, que é uma coisa muito simples e salva diariamente qualquer um de nós. Mesmo quando a gente não esteja com essa ideia de estar exercendo arte pública ou essa coisa toda. Salva qualquer um de nós porque permite a nossa livre expressão. Permite que eu coloque para fora uma porção de coisas que eu tenho dentro de mim, me desinibe, me diz que eu sou um cidadão criador e que todos nós somos igualmente criadores, me dá a oportunidade de eu defender minhas ideias, de eu expor minhas ideias, me dá tolerância para eu ouvir e aceitar as ideias alheias. É um exercício diário. A arte pública é um exercício diário de criatividade, tolerância, boa convivência, qualidade de convivência urbana. Então, falar para essa pessoa que nunca ouviu falar isso, e que diariamente, quando ela está de posse dos seus melhores sentimentos, exercendo a sua criatividade, ela está salvando a humanidade. E está fazendo arte pública. Entende? Então, você não precisa ser um ser especial, um artista especial, para viver a sua sensibilidade, para ter contatos férteis de relação com o mundo onde você vive, com a sociedade onde você vive, vivendo num espaço público
e compartilhando esse espaço público com outros cidadãos. Se você tira isso do plano pessoal e põe no plano social, você imediatamente começa a perceber uma possibilidade de convívio urbano de primeira qualidade, desde que a sua linguagem, desde que as ferramentas, os instrumentos de comunicação que você tem com o outro, vivendo na mesma cidade onde você vive, entende, sejam instrumentos que fale no que o ser humano tem de melhor, revele para cada um a sua possibilidade criativa, o seu exercício e a sua liberdade. E isso não é para transformar em ninguém num novo líder político, não é para transformar ninguém num novo Jesus Cristo, não é para transformar ninguém nisso, é para transformar o ser humano num cidadão capaz de viver em sociedade e capaz dele mesmo responder por suas necessidades no plano individual e ter noção das suas responsabilidades no plano social, ligados a um Estado que de maneira nenhuma quer ser mínimo, quer ser ausente, mas quer estar preocupado com o bem-estar social do mundo onde ele vive. Para isso a gente inventou o Estado. Parece que a gente não sabe disso, parece que o Estado que inventou a gente, né, deputado? Fomos nós que inventamos o Estado. E aí a gente esquece, o Estado vira um bicho que faz o que bem entende da gente. Então nós produzimos um monstro. E às vezes ele fica monstruoso, às vezes fica ausente, às vezes fica tolerante, às vezes fica justo e equilibrado. Mas é sempre uma questão. O Estado é uma criação humana. Nós inventamos o Estado para que a gente pudesse viver em sociedade melhor, porque eu posso resolver meu problema com o meu vizinho daqui, com o meu vizinho daqui, mas tem coisas que nós aqui não conseguimos resolver, que são comuns a todos, então chama uma pessoa para vir resolver isso. Pronto, aquela pessoa é o Estado. E a partir daí o Marcelo foi se desenvolvendo, ele virou no Estado, não é isso? Ele é o vereador, ele representa o Estado. Então, o Estado é uma invenção nossa. Nós inventamos o Estado, é o Estado que nos inventa. Mas, frequentemente, a gente se esquece isso. O teatro também tem essa coisa. Os atores acham que o teatro que inventou eles. Entende? Não, os atores é que inventaram o teatro. Mas ficam de tal maneira tolhidos diante do teatro, esperando as regras do teatro, que dá a impressão que o teatro que os inventou e não eles que inventaram o teatro. Quando a gente percebe, Leomar, que a gente inventou o teatro, o ser humano inventou o teatro, que o ser humano inventou o Estado, e que é possível colocar tudo isso a serviço de nós mesmos, seres humanos, a tendência é melhorar. É melhorar. E você, fazendo arte pública, tirando a arte dos nichos que a sociedade mercadológica, privatizadora, especializadora que nós vivemos, que é a sociedade da burguesia protestante, que criou o capitalismo, que essa sociedade criou. Se você tirar a vida cultural desses nichos e deixá-la se espalhar pela cidade inteira, você vai ver que é a melhor forma de expressão e manifestação do ser humano. Nós ficamos muito maus e tristes quando não podemos viver a nossa criatividade. E eu não estou falando isso se acontecer. Não, eu estou falando que nós estamos ficando, se não tivermos possibilidade de algum exercício da nossa possibilidade expressiva. Se a gente não puder, de alguma maneira, ter uma voz, se a gente não puder dançar, cantar, essa abstração que o Rebon falou. Tirem qualquer manifestação artística da cidade do Rio de Janeiro. Tirem a música da rua, tirem as danças da rua, tirem os artistas da rua. Ó, já tiraram quase tudo, hein? Está desaparecendo. Eu quero avisar que isso não é um absurdo pensar isso, não. Porque há pessoas que têm isso na cabeça, que a cidade tem a ordem de uma gaveta vazia. Essa é uma ordem pública massacradora, a ordem de uma gaveta vazia. Uma cidade que não tem ninguém na rua e está em ordem, não tem o menor sentido. As cidades que conseguem isso, mais ou menos, são as que têm a maior taxa de suicídio da humanidade.
são as cidades dos países nórdicos, Suécia, Dinamarca, onde as pessoas mais se matam para ter alguma coisa interessante da vida. Não é? Então, não é uma bobagem pensar que nós corremos o risco de vivemos numa cidade abandonada, uma cidade desanimada, uma cidade sem ânima, uma cidade sem alma. Essa possibilidade existe a todo tempo e é uma ameaça permanente. E eu calmamente posso falar disso, porque eu estou nas ruas da cidade do Rio de Janeiro há quase 40 anos, trabalhando na rua, deputado, trabalhando na rua, em contato direto com a população. Entende? Então, eu sei como é que a cidade passa por todas essas coisas. Sei como estivemos mal, como estivemos bem, sei como estamos agora no meu contato direto com a população. São 40 anos trabalhando nas ruas do Rio de Janeiro e sabendo que o que está na Constituição é a pura verdade, não é uma frase. Todo o poder emana do povo. E você, trabalhando diretamente, em contato com o povo na rua, povo é a população sem discriminação social, sem classe social. Não estou pegando um grupo falando, esse daqui é povo. Não. Povo somos todos nós, sem divisão de classes. Entende? E o poder da humanidade emana dessa possibilidade de, igualmente, sem distinção social, nós produzimos os nossos meios de defesa e de avanço. Trabalhando na rua, você está em contato o tempo todo. A cidade corre perigo, a cidade fica doente, entende? O número de doenças é muito maior do que a gente imagina. A cidade que não se expressa, a cidade que não é livre, ela é uma cidade que tende a ficar doente. O que pode fazer a gente ampliar a ideia de arte pública, a ideia de saúde pública também. Então, nós sempre achamos, nós que fazemos arte pública, que nós éramos correligionários inseparáveis da saúde pública. E aí, mais ainda, à medida que a gente percebe que a arte pública cuida da saúde pública, a gente começa a perceber também que função e que papel essencial pode ter a arte pública na organização da vida da cidade, na manifestação dos melhores sentimentos dos seus cidadãos e como é possível estabelecer essa coincidência. Eu garanto para os senhores que nos meus quase 40 anos de trabalho de rua, enquanto eu fazia espetáculo na rua, ninguém assaltou ninguém, ninguém roubou a carteira de ninguém, ninguém assediou sexualmente ninguém, nada, porque eles estavam empenhados em ver aquela manifestação da liberdade do ser humano, da harmonia, da beleza e da poesia. Então, também é uma grande contribuição para a ordem pública, a arte pública. Quando você consegue atividades, estimula a manifestação, deixa que ela se manifeste sem previsão de nenhum mercado, mas que se manifeste para a própria felicidade e saúde do cidadão, e que aquilo possa ser compartilhado entre todos, sem distinção de nenhuma espécie, você está fazendo salvação pública. Está fazendo salvação pública. É muito fácil de dizer, não é fácil de fazer. Então, as leis são os caminhos para irem naquela direção. E a lei atendendo a necessidade que vem de baixo para cima. Não uma lei que quer se impor e se manter a todo custo. Uma lei assim é uma lei fascista. Não, é uma lei que dá-se de baixo para cima e de dentro para fora. As leis que nós temos no município, as leis que nós queremos ter agora do Estado, as leis que o Marcelo tem em Macaé, e há outras cidades do Estado do Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil que, seguindo o modelo do Rio de Janeiro, também fizeram suas leis. Essas leis, elas têm que ser implementadas. E a atividade pública também deveria ser implementada. Aí, entende, a ideia de que os governos, os órgãos que governam as cidades, os estados, as nações, tenham políticas culturais que incluam a arte pública em sua previsão, porque normalmente a arte pública para o pensamento oficial é a estátua do Tiradentes aí na porta.
A arte pública é monumento público. Então, a ideia e o conceito de arte pública vem entrando mais fortemente nos últimos anos para cá, graças a esses anos de luta de nós todos. Mas não faz parte da preocupação do homem público. E no setor arte pública, o que nós vamos fazer? Qualquer apoio nesse sentido é muito grande, é muito grande. Nós, por exemplo, no Tá na Rua, são 40 anos de teatro de rua, 40 anos de atividade ininterrupta, com inúmeros casos de restauração, recuperação social, crescimento, qualidade reconhecida mundialmente. A gente tem tido essa recompensa. Nós estamos no momento com a nossa casa fechada, porque não temos dinheiro para pagar a conta de luz. Então, é preciso que se pense em fazer leis e criar políticas públicas para atendimento de quem se interessa por isso. Eu quero dizer, quando eu falei isso há alguns anos atrás, não tinha nada. Agora avançou muito, avançou muito. No período que a lei foi aprovada, com o vereador Remon e na época do prefeito Eduardo Paes, a gente conseguiu avançar bastante, avançou muito. Hoje tem resquícios dessa atividade, entende? Sendo levado a efeito pela Secretaria Municipal de Cultura. Mas não é mais uma preocupação que veio à frente. Durante o mandato do Eduardo Paes, nós fizemos 3 festivais cariocas de arte pública. Cobrimos a cidade inteira, mobilizávamos os artistas todos. Aqueles que queriam ser artistas e não tinham coragem, começam a sair para a rua, começam a vir fazer. Fizemos 3. O último ano já foi de dificuldade política, já tudo era para eleição, já baixou. E a eleição, com o resultado que deu, colocou a arte pública no lugar do pecado, né? No lugar do proibido, do lugar do promíscuo, do lugar que não serve para nada. Então, a gente sente um esvaziamento muito grande. Nesses 40 anos já passamos por muitas coisas. Nesse momento, talvez seja um dos piores momentos que nós estamos enfrentando. O meu grupo continua trabalhando, continua na rua, continua com muita gente. Nós não temos luz em casa. Nós temos um transformador na rua, a gente liga ele e tem luz para fazer o espetáculo. Mas nós estamos bem, mas a cidade não está bem. Não está bem. O Rio de Janeiro é uma cidade triste. Em alguns lugares ela cheira mal por falta de limpeza. Os senhores vão perceber, por falta de limpeza, a cidade cheira mal. E tem a cara da atual prefeitura cheirar mal, né? Não é uma coisa casual. Então, a cidade está precisando de que essa ideia de arte pública seja reconhecida como uma ideia de salvação. Eu acho que ajuda muito a avançar a discussão se o deputado Eliomar conseguir levar adiante o seu projeto, fazer aprovar, e nós todos juntos com ele e ter de lutarmos por isso. Uma lei estadual vai levar essa discussão a níveis mais profundos do que já tem e vai sair da cidade do Rio de Janeiro. No momento, o Rio de Janeiro é uma cidade difícil. Comemoramos o aniversário da lei a semana passada, uma linda festa ali da Cinelândia, mas pelo menos menos da metade do que costuma ser, entende, o número de artistas de rua que vem comemorar com a gente. Muitos foram desistindo, foram indo para outras cidades. Então, eu quero só falar a essa pessoa que não acredita que a arte pública pode ser salvação e acha um exagero o vereador falar isso, que eu acho também um pouco de exagero. Mas para ele foi, entende? Para mim tem sido. Pode ser para muita gente, mas não está se falando nenhuma loucura, não. Está se falando do ser humano livre, do ser humano não escravizado, do ser humano que tem acesso à expressão. Um ser humano que se expressa
tem acesso à expressão e é capaz de discernir o que é dito a ele com clareza para não ser depositário de todo e qualquer pensamento manipulador da sua consciência. O Brasil passa por momentos muito difíceis, muito difíceis. Nós vemos e ouvimos coisas horríveis. Entende? A qualidade de vida e de relação interna das pessoas piorou muito. Então, mais do que nunca, é hora de estar pensando em políticas públicas. Apesar do momento ser difícil, deputado, é um momento essencial, é um bom momento para levar essa discussão para os seus pares pensarem, para essa lei ser discutida, para vereadores como o Marcelo e o Remon virem dar o testemunho deles e outros de outros lugares para estar tendo alguma coisa de natureza pública no país. Porque tudo que tem aqui é para interesses privados, e privadíssimos. Então, uma coisa de interesse público, como é a liberdade de expressão, a livre manifestação, é super bem-vinda. Quero agradecer e pedir desculpa pelo excesso de palavras. A gente fala muito quando não pode agir tanto quanto gostaria. Né? Obrigado, Amir Haddad. Algum dos participantes quer fazer uso da palavra? Contemplados com a Amir? Não, tem lá o companheiro lá no cantinho. Puder falar o nome, por favor. Bom dia, tá bom a altura? É o seguinte, eu sou artista de rua, tá? Sou arquiteto formado pela UFRJ. Desde 82 eu trabalho com feira de artesanato, artes plásticas e sou músico também, toco saxofone. Eu recebi a lei durante a... Você pode dizer seu nome para... Desculpe, Ricardo Sicuro. Ricardo Sicuro. Durante a Rio Mais 20, eu recebi a lei, estava recém homologada, né, promulgada a lei, eu recebi esse papel e comecei a tirar xerox e distribuir para outras pessoas que eu encontrava, mesmo que eu não conhecesse, distribuir para outros artistas para que todo mundo soubesse da lei. E nesses 6 anos eu convivi com o desconhecimento da lei por parte dos guardas municipais, que sempre tentavam encontrar uma brecha na lei para dizer que não podia estar ali. Mas nunca aconteceu uma truculência qualquer de ter que tirar o meu material, sempre pude expor. Só que nesse sábado agora, teve um choque de ordem na orla de Copacabana, onde eu estava, que o próprio chefe da fiscalização, eu até tirei uma foto dele, não sei o nome, mas eu tirei uma foto, ele chegou para mim, ele já saiu do carro, assim, com os braços abertos, olhando assim, como se ele tivesse me falado 1000 vezes que eu não podia estar ali, e eu não obedecia. Aí eu falei, olha, eu estou aqui como artista de rua. Ele disse, não, artista de rua é lá do outro lado. Eu falei, do outro lado é tombado. Calçadão do Burle Marx é tombado. Então, não, do outro lado lá, artista de rua. Eu falei, a lei não é pela metade. Tá? A lei é inteira. Você pode ir na rua, se não tiver escrito é proibido, é porque é permitido. Está no Código Penal. Mas ele não quis saber. Em 2 minutos, ele conseguiu fazer 5 e errar 5 vezes. Primeiro, desconhecimento da lei. Segunda, truculência, que quando eu falei que era de Titilu, que eu podia estar ali, ele falou, então acabou o papo. Já foi puxando o pano, só não conseguiu levantar de uma vez, que tinha imã, que é coisa pesada, ele não conseguiu tirar, mas bagunçou tudo. Aí, Estatuto do Idoso, eu tenho 62, não perguntou, não quis saber, tá? Truculência, não deu conversa, a pessoa não tira, não, ele foi tirando, foi arrancando logo tudo, já queria apreender, e constrangimento legal, porque ele não tinha direito a estar fazendo isso, o objetivo de me humilhar na frente de uma porção de pessoas que me conheciam naqueles quiosques, tá? E uma série de coisas assim, e abuso de autoridade, tá? Então, tudo isso ele foi fazendo, e quando ele começou a embolar tudo, eu falei, peraí, tem coisa frágil aqui, posso tirar? Agora, né? Aí eu fui tirando tudo, coloquei tudo. Guardei tudo, fiquei no quiosque. Quando apareceu, eu estava sozinho nessa hora, quando apareceu um segundo artesão que expõe ao meu lado, ele, peraí que eu vou falar com outro que é mais antigo, está lá na ponta. Ele foi andando, quando chegou lá,
Aí daqui a pouco voltou e falou assim, olha, eles pararam lá, os 5 carros, tinha polícia militar, tinha caminhão da Colurb, tinha uns 2 viaturas da fiscalização e mais a guarda municipal, um monte de gente com aqueles cacetetes desse tamanho, tinha uns 30 anos dentro. Aí eles pararam aqui, conversaram entre eles, não falaram nada comigo e foram embora. Eu falei, como é que pode ser? De repente algum deles sabia da lei e falou para eles, olha, esses caras vocês não podem mexer, isso é artista de rua. E eles passaram e foram embora e não mexeram mais com o artista de rua. O cara não voltou para me pedir desculpa. E se aconteceu isso realmente, que a pessoa orientou ela, esse aí você não pode mexer, que é artista de rua, ele deveria ter falado na hora. Então ele se omitiu também. A pessoa que provavelmente pode ter falado isso, se omitiu. Tá? Então, hoje mesmo eu fui até a sede aqui no Leblon, que tem a subprefeitura, para procurar saber, identificar quem é a pessoa. Eles me disseram que é perto da prefeitura aqui na Cidade Nova, que é da Ordem Urbana. Tá? Eu vou pedir uma retratação pública. Tá? Se eles não pedirem, eu vou pedir uma retratação pública, ele vá até lá, me pedir desculpa na frente daquelas pessoas, eu quero gravar, tá? E que ficar registrado, para que ele não aconteça, que para isso essa história se espalhe, para que ele não tenha, nenhum outro artista de rua tenha que passar por isso, porque eles simplesmente não sabem. Outro dia, à noite, estava expondo à noite, desceram alguns guardas municipais, a atitude corporal dele era o seguinte, ele à noite de óculos escuros, com a mão para trás, olhando assim, apontou para o meu trabalho, isso aqui tem que recolher. Eu falei, por quê? Ah, isso aqui você compra, ele já afirmou, isso aqui você compra. Eu falei, eu vou te provar que eu não compro nada. Aí eu peguei uma caixinha de porta-copos, né? Está aqui, ó, está aqui meu nome, todas essas fotos estão aqui, ó, estão nos botões, estão nos ímãs, estão em tudo, tá? A minha assinatura está aqui, a assinatura está nos quadros, tá? Então está tudo aqui. Tudo que está aqui nessa exposto aqui, tudo é feito por mim. Está tudo provado. Ele virou, bateu no... Ah, bom trabalho, e foi embora. Mas primeiro ele afirmou que eu comprava aquilo. Tá? Então a empáfia dele é muito grande. Eles são mal preparados, eles tratam todo... Eles não conseguem argumentar com os camelôs, que os camelôs fogem deles. Então, quando eles chegam na gente, eles vêm querer distorcer a lei, achar brecha na lei, vem querer dizer... Teve um que chegou assim, não, no meu plantão não vai ninguém expor. Quer dizer, ele se acha muita coisa. Né? E o comportamento deles é tão... eles são tão mal preparados que a gente assiste todo tipo de argumentação ali. Tá? Então, mas ficou faltando ainda, eu ia até não sei se eu vou ter que procurar ouvidoria, ou se tem algum departamento aqui, ou de repente na Assembleia Municipal, para que eu possa fazer uma reclamação contra essa pessoa. É só isso. Obrigado. Obrigado pelo seu depoimento, Ricardo Secura. Está aqui o vereador Raimon, que já pode depois conversar com o Ricardo para ver o encaminhamento, já que a questão da ordem pública com a municipal, aqui da Prefeitura do Rio. E na verdade, o que você falou, Ricardo, é muito pertinente. É a falta do preparo, da qualificação, do treinamento, porque o agente público, ele só pode agir de acordo com o que está escrito na lei. Diferente do cidadão que age sempre que não há nenhuma proibição, então, não havendo nenhuma proibição legal, o cidadão vai agindo e o seu dia a dia é assim o comportamento. Mas para o agente público só pode fazer o que está escrito na lei. Se não está escrito na lei que ele deva fazer, deva tomar aquela atitude, ele não pode agir, porque essa é a concepção e a diferença de tratamento que a administração pública tem. Então, para o servidor público, vale o que está escrito. Se não está escrito, ele não pode agir, ele não pode fazer, ele não tem o livre arbítrio de sair fazendo em nome da administração pública, porque não está prescrito. Ele só pode agir quando tiver prescrição legal. Então, eu acho importante o seu depoimento para que os agentes públicos tenham conhecimento disso. Eu quero passar agora a palavra ao deputado vereador Raimon. Porque há um fórum permanente de arte pública, né, Amir? Um fórum permanente, onde os artistas, né, com essas questões levantadas, acabam encontrando saídas coletivas. Mas a Suenema está lá
do lado, né? E a gente vai fazer os encaminhamentos, porque esses abusos de autoridade precisam ser coibidos, não podem ser permitidos. É tanto abuso de autoridade que um juiz lá em São Paulo, inclusive, parece que muda muito de assunto, né? Mas coercitivamente anteontem, sexta-feira, obrigou uma mulher a fazer laqueadura, né? É a eugenia. Então, eles acham que podem tudo, e eles não podem tudo, né? Nós vivemos em sociedade. E nós é que criamos a sociedade, não foi ela que nos criou. Não é isso, Amir? Qual o seu nome, por favor? Wagner José, boa tarde a todos. Não, só completando, eu sei que ia passar a palavra para o Valdec. Importante ouvi-lo. Eu tenho um grupo musical chamado Wagner José e seu Bando, atuo nas ruas. Em resumo, acho importantíssimo esse encontro de hoje. Mas queria completar o que o Raimon falou, que eu acho que é importante na fala do Amir. Completando, a gente vai se completando, eu acho que é por isso esse grupo extenso. Que esse fórum permanente acontece toda segunda, às 19 horas, na Casa do Tá na Rua, nas últimas semanas, à luz de velas. Né, Amir? Nas últimas semanas, à luz de velas, mesmo assim. Então, já apareceram lá inúmeros artistas, quando sofrem qualquer tipo de repressão. O pessoal do metrô já foi muito lá, né? E outros artistas, e acabam encontrando seus pares ali. Então, não só para esses artistas, mas para todos que estão aqui, fica esse convite, quiser saber mais, conversar e expor ideias. O fórum é na Casa Tá na Rua, que é na Mendes Sá 35, aqui na Lapa, toda segunda às 19 horas. É isso. Obrigado, Wagner. A Sueli Ema também quer fazer uso da palavra. Agora ou depois do... Não? Ah, sim, pois não. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Sueli Ema, trabalho na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Comissão de Cultura, com o vereador Raimon. Tenho o privilégio de trabalhar com ele. E queria lembrar o seguinte: houve um tempo em que a Prefeitura da cidade considerou a Lei da Arte Pública inconveniente e inoportuna. Isso foi escrito no nosso Diário Municipal do Rio, né? Os artistas, então, se organizaram, chamaram o prefeito e disseram ao prefeito a importância da arte pública para o cenário urbano. E, pela primeira vez, o prefeito, então, orientou o seu líder de governo na Câmara Municipal para derrubar o veto, né? Isso foi um momento importante de protagonismo do artista. E, na sequência, também não foi um automático a realização da lei. Na verdade, o que aconteceu é que, inúmeras vezes, a gente precisou reunir a chefia da Guarda Municipal, a diretoria de operações da Guarda, na época até dirigida pelo inspetor Cristo, que esteve na Câmara, no auditório da Câmara, com mais de 80 artistas que explicaram a ele a importância da arte pública, a importância de ocupar o cenário urbano. E ele, então, na época, deputado Zaqueu, ele nos disse: se está na lei, precisamos cumprir. E se comprometeu publicamente, né, a orientar a sua guarda a defender a lei, né, a fazer com que ela fosse respeitada na cidade. Que é isso, eles são legalistas, se a lei existe, ela precisa ser resguardada pelo ordenamento público. Então, a partir dali, nós tivemos também outras inserções junto à Guarda, junto à Superintendência de Ordem Pública, que também esteve com a gente, mas ainda é uma tarefa da cidade, o respeito à lei da arte pública. E hoje a gente se depara aqui com o depoimento do Ricardo Sicuro, que é um artista plástico, é um parceiro nosso, que acompanhou todo esse trâmite. Então, é isso, a gente o tempo todo precisa reafirmar a importância de ocupação do espaço, de ocupar esse espaço de maneira a humanizar a cidade. É só essa observação. Obrigada. Obrigado, Sueli Ema. Passa a palavra para Sara Alonso. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Boa tarde já. Queria dar continuidade a essas questões, né, que estão sendo relatadas aqui. A gente tem 6 anos, né, da Lei do Artista de Rua aqui no município, e a luta, como relatou a Sueli Ema, é diária, né? E, assim, queria falar uma consideração assim, bem prática, assim, né, que a gente já
vem revisando, né, com esses tempos, todos esses relatos, né? E aqui, assim como na lei municipal, aqui no projeto de lei em questão, no artigo 1, no parágrafo 2, onde cita aqui, vou ler para vocês, para os fins desta lei, bastará o responsável pela manifestação artística e ou cultural informar aos órgãos responsáveis sobre o dia e a hora da sua realização, a fim de compatibilizar o compartilhamento de espaço, se for o caso, com outra atividade da mesma natureza no mesmo dia e local e respeitando as legislações e posturas regentes. Esse parágrafo, ele dá margem, né, a muitas posturas como essa que o rapaz aqui relatou, o Ricardo, né? A guarda, muitas vezes, né, quando aborda o artista de rua, né, quando o artista tem conhecimento, né, a gente explica sobre a lei, né, que é o nosso primeiro exercício de luta, é explicar a lei, que ele deveria ser de conhecimento dele também. E aí, quando ele se depara, mas a lei está escrita aqui, ó, que você tem que informar aqui a sua apresentação. E aí, quando você, olha, não informei, não estou aqui com papel qualquer, uma dessas respostas, então ele fala, então você não informou, você não cumpriu a lei. Então você não pode estar aqui. Então, de que forma, na própria redação da lei, a gente possa deixar isso bem claro, mais claro, que na verdade você lê está claro, que o intuito é compatibilizar a agenda, né? É um informe. Mas de que forma isso possa ainda ficar melhor, né? Que não seja desculpa você não ter informado, se retire você do local, proíba você de realizar a sua atividade. E a outra problemática desse parágrafo, né, vem no próprio informe, né? Quando a gente se dirige às regiões administrativas aqui no município do Rio para informar essas apresentações, né, a fim de cumprir, né, o que está escrito na lei, até porque é bom para todo mundo saber se tem outra atividade, né? Pode ter uma estrutura na praça que você queira se apresentar, e você, né, é importante. Mas o total despreparo das regiões administrativas é enorme. Você chega lá, muitas das vezes você ganha um papel para preencher um pedido de consulta prévia de espaço. Muitas vezes você recebe uma taxa de utilização do espaço público para pagar, né? E aí você tem que correr para informar, não, está aqui na lei, a lei do artista de rua, não é isso, mas muitas das vezes o artista até já desiste, né? Porque é tanta burocracia, tanto desconhecimento. Quando ainda não acontece pior, que a região administrativa encaminha você para fazer esse pedido pelo portal online, né? Que a gente tem o pedido de consulta prévia para alvará, para grandes eventos, hoje em dia online. E aí você chega no portal, você não consegue, não sabe nem como preencher a sua atividade, que é super simples, num bando de pedido, de exigências, assim. Então, minha sugestão é que a gente tivesse uma metodologia para esse informe, né? Que eu vou sugerir aqui, e aí, na hora de colher o parecer da comissão, mudar a forma de dizer isso, tá certo? Exato. Para que fique o seguinte: havendo atividade da mesma natureza no local previamente autorizada, aqueles que quiserem se apresentar deverão informar para obter autorização. Inverter. Ou seja, você só precisaria informar que vai participar daquela atividade se já houver uma atividade previamente autorizada. Porque aí você informa para que haja compatibilidade entre a sua atividade artística com o espaço que já estará sendo ocupado. Sim. Porque aí você, havendo uma atividade previamente programada, você sabe, eu tenho que informar porque aqui já tem uma atividade programada. E aí inverte a forma de dizer, né? E só para Deputado encerrar... Waldeck. Eu queria só opinar sobre esse ponto, ainda não é minha fala. Claro. É porque, assim, eu também tinha marcado aqui com asterisco esse parágrafo, que eu acho que ele pode ser
enfim, aperfeiçoado, mas não há que se falar, nessa proposta que faz o presidente Zaqueu, com a qual eu concordo, não há que se falar em autorização, não é? Porque o artigo 1º já deixa muito claro que essas atividades independem de autorização prévia. Nós estamos tratando aqui de uma socialização de informações, né, para que não haja colisão entre atividades no mesmo local, só para a gente encontrar uma maneira de redigir que não coloque a questão da autorização nesse parágrafo, que a lei já começa dizendo que não há autorização prévia, que é todo o problema. Aliás, assim eu remeto aqui, essa observação, a discussão que temos feito, deputado Eliomar, em relação ao projeto de lei, salvo engano, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro, que pretendia que os blocos de carnaval voltassem a ter que pedir autorização prévia à autoridade municipal. E nós ponderamos, eu, Vossa Excelência, enfim, que não se trata de pedir autorização, mas se trata de ter uma informação, porque muitas vezes implica mudança de trânsito, enfim, coisa e tal, para que a autoridade também possa se organizar. Então, assim, só fazer essa observação, concordando com o encaminhamento do presidente, mas que não há que se falar em autorização, porque neste caso, né, vale aquela máxima de que em caso de enforcado não se fala de corda, e, portanto, nada de falar de autorização aqui. Obrigado, deputado Valdec. Mais alguma observação? Só para concluir, né, ótimas essas sugestões. Era só que, na abordagem, né, quando você chega das regiões administrativas, um acesso facilitado. Né? É só uma consulta mesmo, se já existe alguma coisa, um formulário mais simples o possível, né? E que agilizaria. O próprio artista pode olhar ali, tem uma atividade nesse lugar, ele pode até pensar, então eu posso fazer nessa outra lugar, outra esquina. E, né? Pode. É que tratam, muitas vezes, o artista de rua como se tivesse CNPJ. É muito... e não é. Então, vem lá e fala assim, não, qual é a sua entidade representativa? Trata como se fosse uma instituição, e não é. Às vezes é só o cara. Só um CPF, né? É só o cara com CPF tocando violino na esquina. Mas vai um monte de coisa burocrática, nome, entidade, CNPJ. Quer dizer, simplificar o mais simples, porque... E às vezes não vê essa vontade. Às vezes sabe que o cara lá é simples, mas a partir dessa instrumentação, porque tem a lei, mas tem também que desburocratizar e saber onde cada um no seu lugar, quem são, para não colocar todo mundo no mesmo veio, entendeu? Então tem aí, essa burocracia é o seguinte, trata o cara que está ali do violino, que é só com CPF, como se ele tivesse uma grande instituição com CNPJ, é uma distinção. É só para complementar que tem esses problemas. Tá bom, Herculano, agradeço sua intervenção. Eu vou passar a palavra ao deputado... porque eu vou passar para o deputado Valdec e vou pedir ao deputado Eliomar que possa assumir a presidência, porque eu teria que encerrar às 12h30, já está ultrapassando o meu horário, e aí, deputado Eliomar, Vossa Excelência assume a presidência, já aqui agradecendo a presença do vereador Raimon, que também precisa se ausentar, e passo a palavra ao nobre deputado Valdec Carneiro. Na verdade, um plebeu, né? Não nobre. Esse é um resquício do parlamento monarquista. Não é impressionante como no Brasil, nós, nas casas parlamentares, há esse tratamento de nobreza, e como as sedes de governo ainda são chamadas de palácios. Não é? Enfim, é uma coisa realmente impressionante. Eu agradeço ao presidente Zaqueu, meu querido amigo, cumprimentando aqui os presentes, vereador Raimon, que precisa se ausentar, vereador Marcel Silvano, queridos amigos, em nome dos artistas de rua, enfim, saúdo aqui efusivamente o Amir Haddad, que é uma referência teórica e praticante, né, da arte de rua, da arte pública. E querido deputado Eliomar Coelho, autor do projeto que nos reúne aqui nesta audiência. Eliomar, relendo o projeto antes de vir aqui para a audiência, eu me lembrei, e quero começar por aí, me lembrei daquela poesia do Milton Nascimento, Certas Canções, em que ele escreve, né, certas canções que ouço, cabem tão dentro de mim, que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Porque eu tenho tanta identidade com esse projeto, eu queria cumprimentá-lo efusivamente, porque realmente ele dá uma resposta em termos de posicionamento do Estado na esfera estadual
sobre uma questão absolutamente central e importante para a cultura popular, para a cultura do cotidiano, eu diria, que é a preservação, a proteção, o cuidado com a arte pública e com a arte de rua. Então, eu queria fazer um registro, primeiro, de cumprimento, de saudação a Vossa Excelência por essa iniciativa. Aqui já se falou sobre o papel da cultura e o papel da cultura popular, não é? E eu vejo múltiplas dimensões. Em primeiro lugar, a dimensão, não necessariamente numa ordem, mas a dimensão educativa da cultura. Na verdade, há uma interface inquebrantável entre educação e cultura. Eu costumo dizer que a educação é a sistematização da cultura, na verdade. A educação na escola, sobretudo, é a cultura sistematizada, mas, na verdade, é absolutamente inextricável, né, a relação que estabelece entre a cultura e a educação. Mas não é só. A gente fala da cultura, e vou chegar na questão salvacionista, invocada pelo Raymond, a dimensão salvacionista, que ele fala, a meu ver, sem exagero, mas também do ponto de vista do alargamento da percepção estética das pessoas, não é? Que afeta diretamente a sensibilidade, não é? Que afeta diretamente a capacidade de ser mais tolerante, não é? Face à diversidade, face à diferença. Então, tem uma série de componentes que fazem com que não seja exagero. Não seja exagero, Wagner, falar que a cultura tem mesmo uma dimensão salvacionista a cumprir. Principalmente, eu acrescentaria, em tempos de crise civilizatória, como estes em que vivemos, não é? Em que templos religiosos de matriz africana são vilipendiados, em que pessoas são agredidas nas ruas por sua orientação sexual, enfim, em tempos sombrios e de trevas como este, eu acho que a cultura popular, a arte de rua, a arte pública, é ainda mais salvacionista. E eu queria, portanto, reforçar esse aspecto. Só que eu acho que, assim, essa audiência, na verdade, não trata apenas de arte de rua, de cultura, no seu sentido lato. Trata também do direito à cidade. Trata do direito à cidade. Nós estamos discutindo aqui, né, quem pode, quem não pode, como pode, se pode, porque não pode, praticar a cidade. Né? É o cidadão visto como praticante da cidade. Né? E nós temos vários problemas nesta região metropolitana em relação ao direito à cidade. Por exemplo, quando nós pensamos e lembramos, e nós temos uma CPI em andamento nesta casa, nesse momento, sob a presidência de Vossa Excelência, não é? Que tenta questionar, em última instância, ao fim e ao cabo, por que quem manda na política pública de transporte do Estado é a FETransport, não é? Isso é um absurdo, não é? Com sérias restrições ao direito à cidade, atingindo vários segmentos da população, destacaria particularmente a juventude, mas não só. Não é? Enfim, então, esse tema é o tema do direito à cidade, que é preciso também, aqui, e aí quando o Amir fala que o Estado é uma invenção humana, com toda a razão, é isso, não é? Na verdade, o Estado, nas suas diferentes esferas, não é? Atua ou deveria atuar para, enfim, equacionar as relações, não é? Que não podem ser resolvidas à tapa. Né? Não podem ser resolvidas à tapa. Consequentemente, há que se ter uma presença que esteja para além das polarizações, não é? Através de uma lei, através de uma diretriz de governo, enfim, que busque equacionar, não é? E pactuar, ou estabelecer pactos que são mudados, que são renováveis, enfim, mas pactuação para que as pessoas vivam, né? Num espaço que é coletivo, no espaço que é de todos, que deve ser de apropriação coletiva. Por isso, eu acho que a nossa audiência é também uma audiência sobre direito à cidade. E aí, quando a gente pensa na arte de rua, e na abordagem, falou aqui o Ricardo, não é isso, Ricardo? Um depoimento muito importante, como o da Sara, como o do Wagner, enfim. Mas tem o problema da formação precária dos agentes de segurança, claro que tem. Tem o problema da seletividade das abordagens, né? Porque a forma como as forças de segurança, por exemplo, abordam, entre aspas, suspeitos nas periferias, nas áreas populares da cidade, não é a mesma forma como ela aborda suspeitos no Leblon ou no Jardim Botânico. Não é? Então tem essa seletividade. Aliás, por falar em seletividade, frequentemente aqui no Paço Imperial, há shows de grandes proporções, palcos com som em altos decibéis, digamos assim, em pleno horário de expediente, não é?
nós sabemos, convivemos ao lado dos nossos gabinetes, né, às vezes com shows acontecendo, shows inclusive, alguns religiosos, outros não, enfim. Então, quanto a isso, parece que a abordagem é menos drástica, né? É menos drástica. Então, além da seletividade, além da má formação, da insuficiente formação daqueles que fazem abordagem na rua em nome da ordem pública, além da questão relacionado ao que nós vivemos hoje, insisto, né? Porque eu sou daqueles que acham que os sinais estão por toda parte, os sinais de que a gente assiste a um crescimento temerário, apavorante, de um pensamento de matriz fascista no Brasil. Né? Os sinais estão por toda parte, entre eles a exorbitância da autoridade, os abusos de poder típicas do fascismo, não é? Típicas do fascismo. Então tem tudo isso, mas tem também uma certa concepção de criminalização do ato de estar na rua. O ato de estar na rua é muitas vezes visto a prioristicamente como algo suspeito ou coisa de vagabundos, não é? Isso se aplica não só à arte de rua, mas se aplica, por exemplo, aos movimentos sociais. Daí a tentativa, por parte de algumas instâncias do Estado, de tentar votar leis que criminalizam, em alguma medida, os movimentos sociais. Então, assim, também é preciso refletir sobre isso, sabe, Eliomar? Assim, o ato de estar na rua é muitas vezes visto pelo Estado, que é a nossa construção, né, como algo a priori a ser questionado. O que esse grupo está fazendo aqui na rua? Mas com ordem de quem? Fazendo o quê? Fazendo esse tumulto, essa confusão. Então, também tem essa dimensão no nosso debate de como o ato de estar na rua não é visto como algo, enfim, natural da cidadania. Ora, a cidade é para ser apropriada, não é? A pessoa está na rua, o povo está na rua, é algo que deveria ser visto com a maior naturalidade do ponto de vista do fortalecimento da cidadania, mas não é o caso. Outro aspecto que eu queria aqui destacar, e aí já numa perspectiva de proposição, eu vejo dois elementos que podem fortalecer essa reunião de hoje, que me parece muito importante. Como nós estamos falando de um projeto de lei sobre a arte pública no Estado do Rio de Janeiro, a exemplo dos esforços importantes a serem registrados do Marcel em Macaé, do Raimon aqui na cidade do Rio, né, eu acho que valeria a pena a gente fazer um outro movimento de audiência pública de caráter mais popular, não é? Que não fosse uma audiência como esta, que tem maior valor, né? Mas eu fico me perguntando, uma audiência pública sobre um projeto de lei desta relevância acerca da arte pública, eu a faria nas escadarias da Alerj, não é? Ou eu a faria, sei lá, na sede do Tá na Rua. Né? Então, o que eu proponho aqui é que a Comissão de Cultura, né? Ou na própria rua, na escadaria da Alerj, ou na rua, enfim, então... Ou seja, eu proponho que a gente imagine também, até para fortalecer politicamente o apoio ao projeto, antes que ele seja votado, que a gente possa pensar, e aí, formalmente propondo à Comissão de Cultura, que a gente pense uma nova rodada, inclusive para envolver mais, né, os artistas de rua que, por diferentes razões, não puderam estar aqui hoje nessa audiência que tem muito valor. E a segunda coisa, para concluir, aí é uma coisa, assim, me chamou a atenção, até na hora que estava escrevendo, tirei os óculos para ouvir melhor. A gente tira os óculos para achando que vai ouvir melhor, né? Está escrevendo, tira os óculos para ouvir melhor. É uma coisa incrível. Mas, assim, não é razoável que vocês estejam enfrentando essa situação do Tá na Rua. Então, eu queria também propor que a Comissão de Cultura da Alerj pudesse, sem ter algum tipo de abordagem junto à Light, no caso, para ver se a gente consegue encontrar alguma mediação para resolver o problema do fornecimento de energia elétrica do Tá na Rua. Acho que a Comissão de Cultura, institucionalmente, falando pela Alerj, falando por essa casa de representação popular e preocupada com a manifestação popular da cultura do Rio de Janeiro, que a gente pudesse interagir com a Light e pudesse marcar uma agenda, marcar uma reunião com a presidência da Light, enfim, para encontrar alguma forma de mediação para que a gente equacione, né, em breve tempo, a gente espera, a situação do fornecimento de energia elétrica na Light. De qualquer maneira, aqui para concluir, é saudar você, Eliomar. Enfim, nós temos uma relação tão afetuosa e com tanta identidade. Não me espanta que você tenha pautado para a Assembleia essa preocupação. Nosso mandato está 100% à disposição, apoiando, e que vamos fazer uma audiência de caráter popular para discutir esse tema. Obrigado. Bom, eu quero começar pelo afirmar o acolhimento da proposta que foi apresentada, tanto pela Sara, como a proposta que está sendo apresentada agora pelo deputado Valdec. Eu vou conversar com o Zaqueu, já para uma atuação da própria comissão.
da Assembleia, de Cultura da Assembleia, junto à Light, para tentar resolver esse problema lá da energia, né? Eu só queria adiantar, nós já fizemos aqui uma audiência pública e que me tocou muito, que foi com jovens. Realmente, nessa época, aqui a comissão estava toda realmente ocupada, todos os lugares, entendeu? Com jovens, média de idade 22 anos. Era sobre roda de rima. Olha, realmente é um negócio assim, porque é um pessoal mais de periferia, né? E a forma como a fiscalização tratava. Tinha depoimento onde, por exemplo, eles fazem a atividade deles, não tem apoio do poder público em nada, não existe aporte do mínimo recurso para a realização da atividade que eles estão promovendo, e, de repente, no ato da promoção, chega a polícia, ele apresenta o alvará para realização e simplesmente a fiscalização rasga o alvará na frente dele e manda ele parar a atividade. Era jovens, tudo é uma média de 22 anos, a média de idade. Quer dizer, realmente aquele negócio foi uma coisa que me tocou, me mexeu, porque os depoimentos eram cada qual mais escabroso do que o outro. Bom, de qualquer maneira, vamos tentar, inclusive, entrar em contato com os órgãos de segurança para tentar, não é? Realmente os tempos não estão ainda para essas ações serem consideradas usuais. É isso? Bom, alguém mais quer fazer alguma intervenção, alguma proposta? Não, mas aqui ninguém está com pressa. Não, mas é que o AMI já passou do horário que ele tem um compromisso. Tá, e com essa greve aí de ônibus está complicado, então a gente está preocupado com ele. Mas é só para dizer o seguinte, esse ano tem eleição. Eu estou aqui torcendo muito que vocês sejam reeleitos, porque a gente sabe que não basta só a lei. Essa questão com as autoridades é ideológica. Precisa que a gente esteja permanentemente discutindo com essa gente, sabe? Incansável, porque toda semana chegava lá esse tipo de denúncia que o nosso companheiro fez, e a gente vê que não é falta de informação, não é despreparo, é a formação dessa gente. Ela é militar, é a PM, é a Guarda Municipal, é militar, e militar a gente sabe qual é a formação deles. Então, não tem esse compromisso de apoio à população, não tem o compromisso de respeito e cuidado com o cidadão que está na rua, ou mesmo que não está na rua, a gente sabe disso, né? Então, é incansável essa discussão. A gente já fez muita reunião com autoridades da PM, da Guarda Municipal, mas sempre a gente se depara com a Guarda Municipal que está lá na rua, que não é a chefia, que não sabe de nada, e eles se comprometem com a gente que vai orientar. Já convidaram a gente para ir lá nos quartéis, a gente se colocou à disposição. Então, tem uma questão que é vontade política mesmo e é ideológico. Uhum. Então, eu torço que vocês sejam reeleitos, porque a gente precisa de parlamentares como vocês para estar nessa discussão, nessa luta. Tá legal. Bom... Tem alguém que queira fazer mais algum? Só queria falar mais uma coisinha aqui. Falando assim, me remeteu uma coisa. Quando rasgam os alvarás, é uma questão que a gente constantemente rasga a história. A gente não compreende, como diz, a história é escrita pelos vencedores, nunca pelos vencidos, né? Os vencidos que realmente escrevem as histórias.
e falando assim, só pelo grupo que está na rua e tudo mais, que há 40 anos, lembrar que ele é patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, em outro país do mundo, já teria até pensar nisso, né? Que o grupo deveria passar, não só eu que está na rua, como outros, além disso, não ter só uma coisa de fomento, mas de um patrocínio, alguma coisa, um projeto que diga, esses grupos são importantes historicamente, contribuir historicamente, e não deveria estar passando por isso. Deveriam constantemente ter ajuda para continuar, como tem a Mariane Mariscot, eu já acho que é essa diretora, lá na França, que o grupo dela recebe subsídio já direto, porque além já não passa por esses parâmetros, pela contribuição histórica. A história é constantemente rasgada na nossa cara e não é reconhecida. Queria colocar essa questão e falar o seguinte, que Deus criou a terra, os animais, os rios, mas o primeiro ser vivente que ele colocou no planeta foi artista de rua. Estivemos no Egito, nos anfiteatros gregos, nos circos romanos, nas carroças medievais, contando a história, revelando os autos. Então, o artista de rua é aquele que pinta as paredes cinzas, que está sempre em contato com a população. Em tempos sombrios, ele está ali pulando, reciclando, nas cortes imperiais, como nas cortes medievais. Então, para não se alongar essa prosa lejana, que vem de Haddad e Amir, que sempre nos lembra, como Papolorixá da arte pública, que o artista de rua, que em princípio foi o primeiro ser, é o primeiro que está ali, sempre esteve. Então, como sempre fala, que o Amir sempre nos lembra, nós somos as forças desarmadas da população. Nós somos a proposta, não somos protesto, somos uma eterna proposta. Nós somos aquele sangue ou negativo que se doa, se entrega, e é um circo etéreo que limpa a terra. Então, só queria deixar isso claro. O artista de rua já nasceu, Deus já criou ele ali no início. Então, ele é componente da história, e como a história, como as areias do tempo, esteve lá, está aqui e vai continuar, além dos tempos, além das cidades e além da burocracia. É só isso para lembrar. A história é eterna. Obrigado. Obrigado. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Bom, não tendo mais, eu só queria dizer o seguinte, a proposta apresentada pelo deputado Valdec, da gente fazer uma nova audiência pública, essa audiência pública a gente enviou convite aí para todo mundo. Né? Vamos tentar reforçar, mostrar a importância da participação, inclusive dizendo o seguinte, se não houver participação, corre até o risco, né, da discussão e o sucesso como resultado não acontecer. Então, vamos preparar de forma caráter mais melhor popular, né? Essa questão do direito à cidade. Olha, desde a primeira vez que eu ocupei o parlamento, uma função no parlamento, quer dizer, trabalhei de forma prioritária a política urbana. Política urbana, nada mais, nada menos, era a gente discutir o direito à cidade. E é claro que o direito à cidade passava exatamente por ter garantido os espaços como direito para a realização da cultura, né? Então, de qualquer maneira, eu acho que foi produtiva a nossa audiência pública. Quero agradecer a presença de todos e bola para frente. Como eu sempre falo, nós não vamos entregar a goiabada com a primeira gargalhada. Entendeu? Você esteve lá no quadro? Tive lá ontem, tive sim. Também. Marcel, foi um prazer enorme. Vez por outra eu vou lá em Macaé.